Nessa tarde nós viemos aqui compartilhar um pouco com você essa palavra que ela é poderosa, poderosa para salvar, poderosa para transformar, poderosa para libertar, poderosa para curar. A palavra de Deus ela é poderosa. Diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós queremos compartilhar com vocês, meus amigos, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Capítulo 17 diz que daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está perto. Arrependam-se, pois o reino dos céus está perto. Meus amigos, quando a palavra de Deus ela nos orienta a nos arrepender, ela está, em outras palavras, ela está querendo dizer para nós nos voltarmos para Deus. Quando a Bíblia fala para nós nos convertermos, a conversão ela fala de mudança de caminho, ela fala de retorno. O maior desejo de Deus é que o ser humano ele retorne para Ele, que o ser humano mude os seus caminhos. O desejo de Deus é nos resgatar, porque a grande verdade é que nós, a raça humana, nos afastamos do Criador por causa dos nossos erros, por causa do pecado, é que veio a maldição sobre a terra. Por causa dos erros, por causa da nossa maldade, nós nos afastamos de Deus e trazemos a maldição sobre nós mesmos. Quando a gente olha para o mundo que a gente vive, a gente vê um sistema corrupto. Quando a gente olha para o mundo que a gente vive, nós vemos um sistema mau, cruel, um sistema egoísta e desigual. Por quê? Porque a partir do momento em que o mal entrou na terra, o pecado entrou na vida do ser humano, a maldição também veio, e todo tipo de consequência má veio junto. Então a gente olha para o mundo e a gente vê que vivemos num mundo distante do Criador, e a consequência disso é morte, é morte espiritual. E a consequência pior é que se a gente não se voltar para Deus, a tendência é nos perdermos eternamente. Deus, sabendo disso, a Bíblia Sagrada diz que Deus enviou o seu unigênito Filho, ou seja, aquele que é igual a Ele, aquele que é da mesma substância dele. Deus enviou o seu Filho, o Deus vivo. Ele encarnou, se tornou humano como nós, Jesus, o Salvador da humanidade. Nós pregamos a Jesus porque sabemos que é só nele que encontramos salvação. Nós pregamos a Jesus porque sabemos que é só nele que encontramos vida. Nós pregamos Jesus porque sabemos que é só nele que o ser humano pode encontrar vida e vida com abundância. A paz sem Jesus é uma paz ilusória. É a paz que o mundo prega pra gente, que o mundo vende pra gente. A felicidade sem Jesus é uma felicidade ilusória e também passageira, porque é uma felicidade vazia, momentânea na verdade. Momentânea. A vida sem Jesus é uma vida de engano, e é o caminho que muita gente está pegando. Um caminho de engano, um caminho que tende o final ter uma consequência ruim, uma consequência desastrosa. Não só o final. Quantas e quantas pessoas vivem debaixo de um jugo, de um peso. Tem gente que vive debaixo de vício e não vive, mas é uma vida desgraçada, uma vida miserável. Tem gente que vive uma vida debaixo de uma mentira, porque mostra para a sociedade que é alegre, que é feliz, mas é só aparência. Quando você entra na casa dele, quando você entra na casa dela, você vê que essa pessoa é uma pessoa vazia, são pessoas tristes, porque falta Jesus naquela casa, porque falta Jesus naquela família. A pessoa que não tem Jesus, meus amigos, é uma pessoa que acha que está bem, muitas vezes se engana, porque só com Jesus que nós encontramos vida, gente, e vida com Deus. Só existe um Deus, só existe um Deus, só existe um Deus, e esse Deus, Ele nos chama para se voltar para Ele. Quando Jesus começou a pregar, Ele pregou o quê? Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou até vocês. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio espiritual de Deus, é o reino em que Ele é o Senhor, Ele é Deus. Meu amigo, minha amiga, só existe uma maneira de nós sermos felizes de verdade, termos vida de verdade, encontrarmos realmente a verdade, é a gente entrar no reino de Deus. O reino de Deus é o domínio dele, é aonde encontramos a vontade dele, que é boa, que é perfeita.
é onde encontramos o que Ele tem de melhor para nós. O reino de Deus é um reino de paz. O reino de Deus é um reino de alegria. É um reino onde não há tristeza, não há choro por causa da maldição, não há sofrimento por causa da maldição. Não, a gente até às vezes chora. Esse mundo tem sofrimento, mas só que a gente no reino de Deus, a gente chora com o amparo de Deus na nossa vida. É diferente. A gente pode até chorar às vezes, mas vem o Consolador, nós temos o consolo, nós temos uma alegria que não vem desse mundo, nós temos uma paz que não vem desse mundo. Só encontramos no reino de Deus. No reino de Deus nós temos Ele como Rei, Ele como Senhor, e Ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos dirige, Ele nos guia. É no reino de Deus. Ao homem que está fora do reino de Deus, ele não tem direção, ele é como um barco perdido no mar à deriva. O vento leva para cá e para lá. Mas o homem que está no reino de Deus é um homem que tem direção, ele tem bússola, ele sabe para onde está indo, ele sabe para onde está caminhando, porque ele está no reino de Deus. E Jesus começou a pregar assim: arrependei-vos, porque já chegou a voz do reino de Deus. Em outras palavras, se voltem para Deus, se voltem para Ele, saiam desse caminho que você está vivendo. Jesus começou a pregar assim: saia desse caminho de maldade, saia desse caminho de destruição que você está vivendo, saia desse caminho de mentira que você está vivendo, saia dessa vida de aparência que você está vivendo, saia dessa situação que você está vivendo e se volte para Deus, porque Ele tem o melhor para você. Deus tem, Ele sabe o que é melhor para você. Ele não acha, porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos deu vida. Meu amigo, minha amiga, não perca a sua juventude, não perca a sua vida distante de Deus. Se volte para Ele, porque Ele tem o melhor para você.